fazer uma introduçãozinha aqui curtinha, rapidinha, para poder falar alguns pontos aqui, e aí a gente já vai para os nossos tira-dúvidas, tá? Pessoal, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês por aqui, tá? Eu vou fazer mais dessas aulas de tira-dúvida. No passado, eu fazia lá no Facebook, no grupo do Facebook. Falando nisso, eu esqueci de postar o link lá no grupo do Facebook. O link novo, né? Porque o outro tá zoado. O outro eu não consigo gravar, mas não entrou ninguém também, então não tem problema. Mas assim, eu costumava fazer essas aulas e abria lá no grupo do Facebook uma sala, sabe? Só que agora eu vou começar a fazer aqui pelo Google Meeting, porque pelo Google Meeting a gente consegue gravar e depois disponibilizar isso para o maior número de pessoas também, porque a dúvida de vocês pode ser que seja a dúvida do outro, né? Então, por isso é importante a gente ter aqui a gravação. E aí, o objetivo desses encontros, e eu quero fazê-los com mais frequência, é o seguinte: eu tenho um curso lá na Udemy, que tem quase 9 mil pessoas, né? Acho que tem mais de 9 mil pessoas, já deve ter passado aí mais de 9 mil. E eu não tenho contato com essas pessoas. São pessoas que estão lá, que nem, por exemplo, o José é meu aluno lá da Udemy, mas eu não tenho contato com o José, né? Então, acaba que fica uma coisa muito fria, muito distante, né? E é legal a gente ter esse contato mais próximo e até mesmo para poder ajudar vocês aí dentro do estudo do tarô, dentro das atividades de vocês na parte do estudo também, porque às vezes a gente tem umas dúvidas que por escrito não se resolve, às vezes a gente precisa fazer uma prática, uma dinâmica, né? Então o objetivo é a gente poder atuar dessa forma, como hoje eu já faço no curso que eu tenho de aulas semanais, aí, o curso ao vivo, no qual a Maria Ângeles, a Severa, a Maria de Lourdes, a Rúbia e outros mais aí fazem parte, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, né? Sou professor de tarô, com o maior orgulho, né? Antes eu tinha vergonha de falar, eu dou aula de tarô, né? Porque todo mundo perguntava, mas você é macumbeiro? Mas você é bruxo? Mas não sei o quê. Não, eu sou professor de tarô, não preciso ser macumbeiro, não preciso ser bruxo, não que isso seja algum demérito, né? Mas as pessoas elas têm muito preconceito, muito estigma sobre o tarô. Outro dia eu comentei a respeito de uma tiragem que eu tinha feito sobre política num grupo, né? E as pessoas falaram assim: esse grupo aqui é de Deus. Você não deve fazer esse tipo de comentário aqui. Eu falei, por que o tarô não é de Deus? Você conhece? Você já estudou? Você sabe o que é? Né? Não, então fica quietinho aí, vamos tocar a vida, né? O pessoal está entrando agora, vamos lá. Então, a ideia é a gente fazer esse nosso encontro para a gente poder também tirar as dúvidas de vocês, né? O máximo de dúvidas que a gente puder tirar aqui nesse intervalo, tá? E quem se interessar em fazer algum curso, né? Vou deixar aqui o anúncio, né? De que eu estou abrindo turma, que começa no dia 6, no dia 5/6, nesse mesmo horário aqui, das 10, só que aí vai ser das 10 às 11, 11h30, vai ser das 10 ao meio-dia, todos os sábados, tá? E é um curso para formação de tarotista, tá? É um curso com foco em adivinhação, com foco em leitura. Bruno, mas eu quero usar o tarô só para mim, para o meu autoconhecimento. Tudo bem, você vai estar apto também a usar o tarô para o seu autoconhecimento, tá? E a ideia é focar no tarô pelo tarô, sem se preocupar tanto com as diversas tipos de tarô que existem, sem se preocupar tanto com cabala, astrologia e outras ciências esotéricas que se vinculam aí ao tarô, né? Por quê? Porque dessa forma você aprende o que aquela representação simbólica e vibração energética da carta representam, e com isso você consegue ler qualquer baralho, né? Que nem a Juliana tem um tarô lá que é o tarô das bruxas, né, Juju? Que é um tarô assim diferente, um pouquinho diferente, né? A gente consegue ler aprendendo o conceito básico do clássico do tarô de Marcella ou do tarô do Rider-Waite, né? E aí você consegue desenvolver um trabalho com qualquer tipo de tarô.
E a ideia é que a gente forme tarotistas. Então, como é que está estruturado esse curso, né? Eu mudei um pouco a forma de ministrar os treinamentos, os cursos, porque eu fui percebendo que ficavam muitos buracos, muitas lacunas nos cursos que eu tinha, e muitos alunos saíam sem a habilidade de fazer atendimento. Então, o que, que eu fiz? Eu mudei agora, esse ano, né? E a gente estabeleceu assim. Eu tenho um curso que eu chamei de Básico 1, que é o curso que está lá na plataforma do YouTube, tá? Eu ia pôr isso dentro de uma outra plataforma chamada Tarot Fácil, mas eu mudei um pouco o conceito do Tarot Fácil. Inclusive, quem é membro do Tarot Fácil aí, teve o seu contrato cancelado esse mês, porque eu vou dar uma parada no Tarot Fácil. Ele não vai continuar, porque eu vou mudar um pouco essa forma de trabalho do Tarot Fácil, tá? Então, o básico 1, ele é o quê? É lá no YouTube, tá? Então, lá no YouTube tem os vídeos numa playlist, vocês vão assistindo ali os vídeos e vocês vão fazendo o básico 1. Por que o básico 1? Porque assim, eu gostaria tanto de aprender tarô, mas eu nem sei o que que é. Tá bom, vai lá fazer o básico 1. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você vai fazer outra coisa, astrologia, cabala, sei lá, né? Então, a ideia do básico 1 é a gente prover esse entendimento inicial para o aluno sobre o que é efetivamente o tarô, e a gente faz isso utilizando os arcanos maiores. O básico 1.2, né, vai sair aí, vai ser o curso básico dos arcanos menores. Então, eu também vou levar para a plataforma do YouTube um básico de arcanos menores. Então, isso aqui seria o primeiro degrau da escadinha para você ir subindo aí no teu conhecimento, tá? Respondendo lá a pergunta da nossa amiga Joyce. Aí, o que, que nós temos? Acho que foi a Joyce que perguntou. O que, que nós temos? Nós temos os cursos da Udemy, tá? Esses cursos da Udemy, tanto o curso de arcanos maiores, o arcanos menores, e eu estou produzindo já faz um ano, tá difícil, de metodologia, tá? Esses 3 cursos aqui, eles são cursos EAD. Então, eu não tenho interação com vocês. Mas eles seriam o quê? Mais um degrauzinho da escada de quem fez o básico 1. Então, quem fez o básico 1 pode fazer o curso da Udemy, ok? Que vai te dar mais um up aí na sua escadinha de conhecimento. Quem fez o curso da Udemy pode fazer o básico 1 também, porque no básico 1 eu mudo a linguagem, a forma de ver o tarô. Lá na Udemy eu vejo o tarô com uma visão de arquétipo. E eu já não uso mais essa visão, porque eu achei mais apropriada a visão de energia ou fractais de energia, que é uma teoria que eu tenho. E aí, nesse conceito de arquétipo, fica mais difícil você fazer processos divinatórios. Então, quem está fazendo o curso de tarô, se preparando aí, e tem o curso mais com uma visão arquetípica, mais junguiana de ser, presta atenção que você vai ter dificuldade para fazer processos divinatórios. Então, por isso que eu mudei um pouco a minha forma, a linguagem, tudo para adaptar. Não que esteja errado, não está errado. É só uma forma de você demonstrar o conhecimento e de você aplicar o conhecimento, tá? Se você quer trabalhar com o tarô dentro da psicologia analítica, eu acho que é bem plausível você usar esse conceito de arquétipo mesmo, mas eu não gosto mais do conceito de arquétipo porque eu acho que ele limita você no processo divinatório. E aí tem o terceiro degrau aqui, que é o curso de formação de tarotista. Quem fez ou está fazendo o curso de formação de tarotista, não precisa fazer o curso da Udemy, mas precisa fazer o básico 1. Apesar que o básico 1 também não precisa, porque dentro dele eu faço uma revisão. Então, assim, quem está fazendo o curso de formação de tarotista é o curso de 6 meses, tá? Que é esse curso que vai começar no dia 5/6, quem tiver interesse, né? E esse curso aqui, ele está dividido em 3 módulos. Então, o primeiro módulo, na verdade, são 6 módulos, né? Vamos lá, o primeiro módulo é a apresentação dos arcanos maiores. Então, a gente vai analisar os arcanos maiores, fundamentados no conceito simbólico do tarô de Waite. Bruno, mas você falou que eu consigo ler qualquer tarô, você não vai me castrar e me deixar preso no tarô de Waite? Não. Por que eu uso a simbologia do tarô de Waite? Porque o tarô de Waite é um tarô clássico, moderno.
ele tem ilustrações que foram representadas em 1910. São ilustrações mais próximas do nosso cotidiano. Se alguém lançasse um tarô que contivesse toda a simbologia do tarô clássico com as alegorias do nosso dia a dia, eu usaria esse, tá? Mas como a gente não tem, eu uso lá o de 1910, que é o tarô de Waite, tá? José, você quer falar? Bem que você podia fazer um tarô, né? Com as imagens atuais. Poderia. Você seria o primeiro a comprar. Eu tô tentando achar um ilustrador aí, tá? Se alguém aí que estiver à disposição, né? Então, esse conceito do tarô alô, editor Alfabeto. Editor Alfabeto. Mas aí eu precisaria do ilustrador, porque eu tenho que ter um ilustrador com cabeça boa, entendeu? Editora, tudo bem, editora eu já tenho. Precisaria do ilustrador. Então, o que eu faço? Eu uso a simbologia do tarot de Waite, por quê? Porque é uma simbologia muito rica. Os conceitos são os mesmos do tarot de Marcélia, só que a simbologia é uma simbologia muito rica. Então, através da simbologia, a gente vai aprendendo os arcanos maiores. E os arcanos menores, a mesma coisa. Através da simbologia, a gente vai aprendendo os menores. Então, eu tenho o primeiro módulo, que é a apresentação dos arcanos menores. O segundo módulo, que é o conceito de metodologia. Por quê? Porque não adianta nada você saber o que aquela carta significa, sendo que ela tem, sei lá, uma carta, um arcano do tarô, ele pode ter até 70 representações. É muita coisa, né? E aí você não sabe quando que ele significa tal coisa e quando que ele significa outra coisa, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem prático, que quase todo mundo tem problema, que é a carta da Lua, né? Então, por exemplo, a carta da Lua é uma carta que ela tem uma representação simbólica negativa, né? De mau agouro, de má sorte, de coisas ocultas, coisas escondidas, mas significa crescimento e prosperidade futura. E quando que eu sei que a Lua significa prosperidade e crescimento futuro? E quando eu sei que ela significa mau agouro, má sorte, desânimo, depressão, etc. Né? Como é que a gente faz para poder descobrir isso? É através da metodologia. Então a gente precisa aplicar o tarô dentro de um método, dentro de uma gramática, né? Eu costumo brincar que o tarô é uma linguagem que a gente aplica ele dentro da gramática. Então, esse segundo módulo aqui, ele é para ensinar vocês não a fazer as mesas pura e simplesmente dita, mas para você aprender a utilizar as principais mesas, né? Então, o que a gente aprende aqui? Método com uma carta, que é bastante amplo, porque você consegue com uma carta entender o que a pessoa está passando, consegue com uma carta dar um aconselhamento e entender os obstáculos em relação àquela pergunta, né? Método de 3 cartas, onde você consegue dar uma contextualização maior a respeito do que a pessoa está passando. O método Peladin, onde você vai tirar com 5 cartas, e aí você tem um prognóstico de futuro e uma visão mais ampla disso. A gente vai construindo, tá vendo? A amplitude das coisas. Depois a gente vai para a Torre de Vênus, que é específico para ver amor, para ver relações e contratos. Depois a gente vai para a Cruz Celta e terminamos na Mandala. Então, esse é o módulo 2. Módulo 3 do curso é o ambulatório. Então, vocês, para se formarem, vocês precisam fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, e participar do ambulatório também fazendo tiragens, tá? O ambulatório acontece bimestralmente, e a ideia é que cada um traga uma pessoa para o ambulatório, aí essa pessoa vai pagar uma taxa. Bruno, por que a pessoa tem que pagar a taxa? Porque a consulta que você vai fazer para ela não é uma consulta de teste, não é uma brincadeira, é algo sério. Então, o fato dela desembolsar vai fazer com que ela tenha mais atenção, com que ela tenha mais pragmatismo para poder entender e compreender o que você está falando para ela ali na consulta, tá? E esse ambulatório funciona assim: eu fico online junto com vocês, vocês vão para uma sala privativa e vocês vão fazer leituras para as pessoas nessa sala privativa. Precisou de ajuda, tem um recurso lá, vocês me chamam, eu vou dentro da sala esclarecer a dúvida,
ou trazer ali uma elucidação para alguma questão que você não conseguiu esclarecer para aquele consulente, tá? Em vias de regra, tem sido muito positivo. Quem que participou dos últimos ambulatórios aí? Kleber, a Ju participou, né? Maria Ângeles, mas Maria Ângeles você foi consulente, você não foi taróloga, né? Então, e Kleber e Ju, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, quem responder primeiro respondeu. Foi difícil fazer o ambulatório? Não, Foi tranquilo, né? sim. Muito bom. Vocês ficaram com medo? Não medo. Alguns momentos você fica assim, será que a leitura está sendo coerente, adequada com tudo que tá as cartas passando? Mas chega um momento que você fala, vai, tá fluindo dessa forma. E aí quando o consulente vai te contando mais do contexto, você vai perguntando ele sobre a motivação e tudo mais, você fala, nossa, então tá, vai, deixa eu continuar ainda, tá fluindo. Eu acho que o mais interessante é a responsabilidade que a gente tem, né? A gente não pode falar besteira para a pessoa, então a gente tem que medir o que a gente está falando também. Mas é muito natural, depois que você aprende, vai muito bem. E eu É fiz bem legal. pressão para vocês participarem? Não, foi natural. A de você não soltou, eu quero. Tá. Vocês não podem mentir, tá? Gente, eu pressiono vocês para participarem dos ambulatórios, porque é importante. Então, aluno tem que participar do ambulatório. É lógico que eu não vou pôr uma faca no pescoço de vocês e obrigá-los, mas é importante vocês participarem do ambulatório, sim. Aí, esse aqui é o primeiro bloco, né? São 3 módulos. Esse é o primeiro bloco. Aí nós vamos ter o segundo bloco, que é os arcanos menores. E aí isso se repete. Então, eu tenho arcanos menores, aí eu vou ter metodologia, e aí eu vou ter também um ambulatório aí com tudo, né? E para finalizar os arcanos menores, você também tem um TCCzinho também para poder finalizar isso aqui, tá? Vocês ganham um certificado de conclusão do módulo 1, um certificado de conclusão do módulo 2, e depois, no final, eu gero um certificado de conclusão completo, com o curso completo, para vocês terem um único certificado com a quantidade de horas ali que vocês empenharam. O que tem dentro desse curso aqui? Tem todo um material de apoio, mais o livro base do curso, mais as aulas ao vivo, vocês vão ter acesso a uma plataforma onde as aulas ficam gravadas, e tudo isso aqui, gente, vocês vão pagando uma mensalidade. Então, por exemplo, fiz o primeiro mês, não gostei do Bruno, achei o Bruno um péssimo professor, ele fica só falando uma ladainha lá, fica me enrolando, não quero mais continuar o curso. Beleza. É só me avisar que eu tiro o teu nome da lista. Sem nenhum problema, tá? Então, o curso tem duração de 6 meses e pagamento é por mensalidade. Quem tiver interesse em fazer, começa a primeira turma dia 5/6, tá? Tô com uma lista, porque eu vou montando a lista, tá? E aí, quando eu tiver a quantidade de alunos, eu peço para fazer o pagamento da primeira mensalidade, para a gente poder ter aí um compromisso de vocês estarem na aula, né? Tem bastante aluno meu aqui, né? Se vocês aí que são alunos meus e estão gostando do curso, pode indicar para os coleguinhas também que eu vou ficar feliz, tá? O curso começa dia 5/6. Bom, falei aqui, dei os meus recados e agora a gente pode começar a nossa brincadeira. Vamos lá. Quem tem perguntas aí sobre tarô e dúvidas? Então, erguem a mão. Quem erguer a mão, eu vou respondendo pela ordem da erguida de mão. Então, vamos lá. Rafaela, você ergueu a mão. Pode falar, Rafaela. Rafaela tem que abrir o microfone. Oi, é porque tá muito barulho aqui em casa. Então, eu tenho 2 dúvidas. A primeira é que eu já mandei o meu nome, então tá tudo ok. Eu não preciso mais mandar nenhuma informação, é isso mesmo? Não, você preencheu o formulário, né? Isso. Não precisa. Tá tudo certo. Certo. E referente ao curso de 6 meses, né? Uhum. No caso, deixa eu ver se eu tava com a pergunta na cabeça e eu esqueci. Tá, o que você mandou o nome é para o curso de 6 meses. Isso mesmo. Tá. É porque assim, lembrei, eu já vinha vendo informações sobre o tarô e eu vi que eu tenho um pouquinho de dificuldade de memória e associação, certo? Tá. E eu gostaria de saber
se esse curso ele também oferece uma técnica para que eu possa absorver melhor essas informações, entendeu? Entendi. Eu não trabalho com decoreba, então eu vou Certo. explicar para você o conceito e pela prática, dentro do módulo de metodologia, você vai fixar o conhecimento. Certo, entendi. E esse curso ele seria uma boa opção no meu caso? Porque no caso é para o autoconhecimento, mas futuramente, quem sabe, eu Sim. gostaria de prestar atendimento. Sim, eu acredito que sim, que seria uma boa opção. Até Perfeito. mesmo Então, porque a gente vai ter basicamente, interação nas aulas ao vivo e você vai poder certo. questionar quantas vezes você quiser durante a aula, Ah, entendi. tá? Então, basicamente é isso. Aí no decorrer, se eu for ficando com alguma dúvida, eu falo com você. Tá bom, então. Muito obrigada. Vamos lá, Ju, Pode ser dúvida de tiragem também, né? pode, Não. qualquer dúvida. Ontem eu tava acompanhando a sua live e eu dei muita risada com algumas tiragens, que foi muito engraçado ontem. Ontem eu tava inspirado. Você tava aceleradíssimo, foi engraçado. Mas me chamou a atenção uma pergunta que uma moça fez. Eu gosto de assistir suas lives também porque ajuda a gente a absorver bastante coisa, né? E a moça perguntou sobre a questão da traição do marido. E aí eu vi que você ficou um pouco incomodada em responder, porque é uma situação complicada, mas me chamou a atenção o que você falou, que não há traição no momento, mas houve no passado. No passado. Como que você fez essa leitura? Como você estipulou a pergunta? Ou como você conseguiu visualizar nas cartas que saíram que foi no passado isso? Tá, porque eu fiz passado, presente e futuro, então eu tirei duas cartas, uma para ela e uma para o marido, porque quando a pessoa pergunta assim se há traição na relação, pode ser que ela tá traindo também, né? Então eu peguei uma carta para ela e uma carta para o marido, passado, presente e futuro. No passado dela saiu uma lua e um 7 de espadas no marido. No presente saiu cartas boas e no futuro saíram cartas boas também. Então, no passado traiu, ou seja, traiu e ela soube que traiu. Né? Entendi. Entendeu? Entendi. Interessante. Eu achei legal, porque aí quando você falou, mas como acabou passando rápido, eu fiquei com isso na cabeça. Na live, você, assim, quando você não entende o raciocínio que eu fiz, parece que eu estou recebendo informações além, né? É bem isso. Mas não é. É que quando a pessoa manda a pergunta, você vai criando uma lógica oracular, uma lógica de pensamento oracular, que você reformula a pergunta da pessoa, né? E aí você trabalha não com a pergunta da pessoa, mas com a pergunta mais adequada para responder a questão que ela pôs. Então, você vai adaptando ali aquele conceito. Então, assim, foi por isso que eu respondi dessa forma. Esclareci sua dúvida? Beleza. Obrigada. Vamos lá, gente. Kleber. Oi, eu tenho acho que 2 ou 3 dúvidas a respeito de plano e pergunta. Tá, manda a primeira, aí a gente vê se tem mais alguém, aí a gente vai intercalando. Então, eu vou perguntar. Eu estou já há um tempo estudando, fazendo tiragem de profissional. Tá. Só que teve uma tiragem que eu fiz que foi uma cruz celta, que até você recomendou que eu tirasse uma carta para cada local que eu estava pensando em fazer um curso para profissionalização. E aí, essa leitura específica, eu fiquei com dúvida se eu ia para o material ou se eu ia para o mental. Porque a pergunta foi no sentido de... eu fiquei pensando, porque existe os locais material ou porque eu estou com dúvida mental? Não sei, vamos entender a sua pergunta. Eu perguntei assim, como é que seria se eu fizesse um curso de profissionalização nesses 3 lugares? Aí eu tirei 3 cartas, eu fiz uma cruz celta, e além disso, eu tirei 3 cartas para cada profissão, para cada lugar. Tá, então é material. Por que é material? Porque você está perguntando a respeito de algo que tem a possibilidade de se manifestar com projeção de futuro. Por isso é material. Agora, se você perguntasse como eu me sentiria, ou como seria intelectualmente falando, talvez pudesse puxar para o sentimental e para o mental. Quando a gente faz uma pergunta, formula uma pergunta que a gente está com dúvida de algo, e não é dúbio no sentido do devo,
geralmente, se tem relacionado a alguma coisa de, por exemplo, de curso, de casamento, de essas coisas, geralmente vai para o material, mesmo que tenha dúvida? Então, é assim, eu geralmente jogo para o material. 90%, 85% das perguntas é material. Porque é do plano manifesto, né? É do Entendi. plano de manifestação. É da onde a gente está exercendo a nossa vida aqui. Nossa, para mim já esclareceu muito agora, porque eu percebi que as perguntas que eu faço com dúvida são materiais, não são mentais. Então a gente vai, assim, por via das dúvidas, para um pouquinho, reflete qual é o tipo de resposta que viria, né? E aí você consegue mais ou menos saber qual é o plano, tá? Rosana, já volto com você, tá, Kleber? Ergue sua mão aí para não esquecer. Rosana. Rosana. Você ergueu a mão, você quer falar? Tem que abrir o microfone, tá? Rosana? Acho que está com dificuldade. Rosana, tenta sair e entrar de novo. Talvez resolva a sua dificuldade. Ou escreve para mim aqui no bate-papo, que aí eu leio a sua mensagem, tá bom? Kleber, quer fazer a sua segunda pergunta? Ó, a Joyce perguntou se eu tenho outro curso que está além do que está na Udemy. Tenho. Já respondi, né, Joyce? Já sim. Beleza. A outra que eu tenho é sobre formulação de pergunta. Essa eu estava até conversando com a Juliana sobre isso, que muitas vezes eu fico com dúvida de formular a pergunta devido àquela essa questão de não de ficar ser uma pergunta que seja adequada, né, que seja direta. E aí quando eu formulo a pergunta como essa que eu comentei na anterior, aí eu fico depois com dúvida a respeito do plano, porque eu fico assim, gente, aí eu fico, eu não sei o que está acontecendo agora, depois que acabou aquele primeiro curso, que eu tô com dúvida de formulação de pergunta e de plano, que no final, quando a gente estava lá, tinha começado a fluir tudo, e eu fico assim, gente, mas como é que formula essa, tá, qual a melhor pergunta que eu posso fazer? Aí quando eu formulo a pergunta, eu fico com dúvida no plano. Será que você não está muito no tecnicismo da coisa? Você tem que deixar fluir mais? Sim. Pode ser. Eu fico pensando, gente, como é que eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, do material, igual eu fiz. E aí eu faço, nossa, consegui formular a pergunta, acho que essa pergunta é adequada para fazer. Vamos entender, vamos entender como é que a gente formula uma boa pergunta. Primeira coisa, a gente tem que ver o tempo verbal da pergunta, tá? Essa pergunta, ela está no passado, ela está no presente ou ela está no futuro? Essa é a primeira coisa que a gente vai olhar dentro do contexto de uma pergunta. Depois, a gente tem que ver o que essa pergunta está falando, né? Qual é a necessidade que ela tem de informação. E depois, como, pode ser o que, pode ser como, né? E quem. Então, a gente tem aqui algumas características. Então, por exemplo, uma pergunta do passado, né? Uma pergunta do passado seria: meu marido me traiu? Né? Uma pergunta do passado, certo? Então vamos lá. Meu marido é quem? Certo? Então tenho quem aqui e eu tenho a informação que é se ele traiu ou não, certo? Aí nós temos a segunda pergunta aqui que é no presente. Meu marido me trai? Mesma coisa, né? Eu tenho quem, que é o meu marido, e o me trai, que é a informação. E aí, no futuro, a gente tem que delimitar o tempo sempre, porque o tarô, ele não faz uma projeção lá na frente, assim, né? Ele não consegue, é como se fosse um tiro, que você dá um tiro e a bala vai embora, né? É a mesma coisa o tarô, ele vai embora no tempo, então a gente tem que delimitar o tempo. Então a gente colocaria assim, meu marido vai me trair em 6 meses? Aí a gente delimita o tempo, né? Então, essa é uma forma adequada de se fazer a pergunta, tá? Estou dando um exemplo aqui, né, nesse sentido.
Agora, por exemplo, um outro tipo de pergunta, né? Qual a melhor casa para eu morar? Né? É uma pergunta um tanto quanto etérica, né? O tarô ele pode te trazer características do local, mas ele não vai te dizer que é a casa na rua dos bobos número 0, né? Ele vai te trazer características desse local. Mas eu tenho qual, que é a informação, né? Qual é a casa, que é a informação, e tem uma contextualização de onde é o melhor lugar, né? Então, observa que as perguntas elas têm que ter uma estrutura também, né? Então, não sei se eu respondi sua dúvida, Kleber, mas você sempre tem que pensar na resposta que você quer obter para fazer a pergunta. O tarô é como se fosse um tio velho, meio surdo, né? Se você não pergunta direito, ele vai te responder errado. É aquele que você fala, você sempre toca da motivação, né? A Você saber a motivação. motivação da pessoa, do que você quer com aquela pergunta. Porque aí, com a motivação... Agora fez mais sentido para mim você decupando assim, porque aí me lembrou da motivação e de parte da motivação formular a pergunta que eu quero. Beleza, perfeito. Ellen, cadê você, Ellen? Oi, tô aqui, tá me vendo? Tô te vendo, mande. Tá, vamos lá. Bruno, uma dúvida que eu tenho era do Kleber, do plano. Às Tá. vezes eu acho que eu fico muito confusa em qual plano eu vou ler, Uhum, mas aí o Kleber já perguntou, então ok. E a segunda dúvida era de tempo. Porque uhum. eu vejo nas suas lives que, vamos supor, você fala, daqui, sei lá, 7 meses, daqui 10 meses, fevereiro de, sei lá, 2023. E aí eu queria saber se a gente vai aprender a fazer essa leitura de tempo no curso. Sim, eu ensino, mas eu vou ensinar um negócio para vocês, tá? Tarô não vê tempo. Meu Deus, como que você vê isso? Ah, é um Ah, gato. terceiro olho ativado. Não, a gente dá um gato, é uma gambiarra que a gente faz. Vamos lá. Eu vou só fechar o teu áudio por conta do Sim, ruído, muito barulho. tá? Bom, vamos entender esse conceito do tempo. O tarô, ele não é uma ferramenta boa para dar tempo, né? Por exemplo, você vai pegar lá, eu vou usar a Maria Ângeles de exemplo, porque ela está aqui, né? Mas você vai pegar a Maria Ângeles, que é astróloga, ela consegue falar para você, olha, no período X da sua vida, quando você tiver entre 30 e 32 anos, você vai engravidar, por exemplo, né? Ou então pegar a Ruby ali, que é numeróloga, ela fala, olha, no ano tal da sua vida, você vai ter a possibilidade maior de construir, sei lá, um negócio, de empreender, né? Então, você consegue ter, através da projeção e da astrologia horária, sei lá como é que chama isso, você consegue ter a precisão na contagem do tempo. Muitos consulentes perguntam quanto tempo demora para eu conseguir casar? Quanto tempo demora para eu ter um relacionamento? Quanto tempo demora para eu arrumar um emprego, né? Então, essa visão nós do tarô não conseguimos trazer com precisão. Então, o que a gente faz? A gente dá um gato, a gente faz uma gambiarra, né? A gente põe o tempo na pergunta. Então, por exemplo, ontem teve uma pessoa que perguntou assim: quanto tempo eu levo para passar num concurso, né? O que eu fiz? Eu peguei 6 cartas. Cada uma representa um mês. A carta que tiver a vibração de conclusão do concurso, com sucesso, é a carta, é o mês aonde a pessoa passou. A pessoa pergunta: vou conseguir arrumar um emprego? Aí eu tiro, faço a pergunta e incluo no final. Em 3 meses? Aí eu tiro as cartas e aí eu vejo se em 3 meses a pessoa arruma ou não. Se ela arrumar, eu falo, olha, menos de 3 meses você arruma emprego. Se ela não arrumar, eu falo, olha, você vai arrumar depois de 3 meses. Porque uma hora essa pessoa vai trabalhar com alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Não dá para você ficar vendo, fazendo projeções muito longas com o tarô. Porque o tarô ele é uma ferramenta que ele analisa o ser e não o estar. Aliás, ele analisa o estar e não o ser. Ele não vai avaliar quem você é, ele vai avaliar como você está.
E aí, a partir desse como você está, ele projeta para frente uma possibilidade preditiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, vou pegar a Juliana ali. Juliana, agora, no passado ela estava vibrando muito uma roda da fortuna. Era a roda da fortuna que você estava vibrando, né? Por quê? Porque ela estava num movimento de transição e de mudança que toda hora ela perguntava alguma coisa e saía a roda da fortuna, porque ela tinha dúvida, vou me mudar, não vou me mudar, vou conseguir, não vou conseguir, vou fazer, não vou fazer. Era a vibração energética dela, né? Hoje, se a gente for ler a mesma pergunta que ela tinha feito no passado, provavelmente vai sair uma outra carta, que pode ser um pendurado ou pode ser um sol. Por quê? Porque ela já mudou. Então, quando ela já mudou, a energia dela, o estar dela já mudou, né? Então, assim, a gente vai vendo, eu vejo muito isso, né? Às vezes o consulente chega e fala assim, que nem ontem tinha uma moça na consulta, né? E ela falou, eu vou me mudar, eu quero saber se vai dar certo a minha mudança, se vai ser tudo bem, né? Aí eu tirei 3 cartas. A primeira é o que está acontecendo com ela, para ela querer mudar. A segunda é como fica se ela mudar. E a terceira, como fica se ela não mudar. E eu falei para ela, olha, eu recomendo que você não mude. Por quê? Porque mudando saiu uma torre e mais uma outra carta que eu não lembro qual que era. Ia ser ruim para ela mudar. Então eu falei para ela, eu recomendo que você espere mais uns 4 meses, porque eu delimitei o tempo em 4 meses, para você poder fazer a mudança. Aí, por que eu fiz dessa forma? Por quê? Porque a primeira carta que saiu foi um pendurado e uma rainha de espadas. Ou seja, eu estou vibrando uma suspensão, um movimento de inação, porque eu sou teimosa, porque eu estou insistindo no processo aqui, né? Então, esse pendurado, essa rainha de espadas, mostra que a mudança que ela quer prover é uma mudança que é por pura birra, né? Então, deve ter brigado com alguém e agora quer mudar por pura birra. Não é uma coisa que ela precisaria fazer nesse momento. E a torre, acho que saiu torre com 9 de copas, alguma coisa, iria destruir a parte emocional dela, ia ficar debilitada no futuro, né? Então, a gente precisa analisar com esse tipo de contextualização. Por quê? Porque a energia da pessoa muda. Então, assim, como ela vai mudar, porque ela está numa rainha de espadas, então, assim, ela está irredutível no que ela quer fazer, ela vai mudar. E ela vai se dar mal. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, não vou deixar ela cair no buraco. Qual a possibilidade? Ela pode mudar a energia dela. Então, se ela fica mais 4 meses ali, saiu... Ai, gente, não lembro, mas saiu uma carta com as de copas. Falei, cara, o melhor... A rainha de paus com as de copas. Rei de paus com as de copas. A melhor situação é você ficar. Porque você vai qualificar o teu desejo melhor e você vai ter uma possibilidade de crescimento ali, mesmo onde você está. Então, às vezes o consulente ele quer fazer as coisas à revelia. No caso, essa moça quer fazer a revelia. Ela vai fazer. Eu ainda falei para ela, você é teimosa, você vai fazer, você não vai me ouvir. Mas eu estou te dando uma oportunidade aqui de mudar essa energia. Então, eu peguei a energia atual dela e eu projetei para o futuro, trazendo uma visão de um aspecto e de outro aspecto, só flexionando a pergunta. Ok? Respondi, Ellen, que eu sou meio prolixo, né? Ellen, tem que ligar o microfone. Ai, respondeu sim, Bruno. Super ok. Maravilha. Severa, cadê você? Vamos lá. Existe jogar para... Existe jogo apenas com os arcanos menores? Maiores? Então vamos lá. Você consegue jogar só com os maiores. Isso eu vou ensinar no curso, tá, Severa? Que você ainda não chegou lá nessa parte. Mas eu vou. Você consegue jogar com os maiores. Você consegue jogar com os menores. Você consegue jogar só com os arcanos de corte. Você consegue jogar com os maiores e com os de corte. Você consegue jogar com os menores e com os de corte. Você consegue jogar com os menores e com os arcanos maiores. Então, assim, dá para fazer uma salada. Ah, ok. Tá? Posso... aí depois eu levanto a mão de novo. Pode. Porque tem fila aqui. José. Já ergue a mão já, Severa.
José, tem que ligar o microfone. Opa, desculpa. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ótimo. Não, o que eu queria saber é o seguinte, você estava falando com relação a essa forma de hackear, né, o tarô para poder ter uma resposta, né, objetiva. Você estipula um tempo de 3 meses, mas é porque, por causa da sua experiência, a gente tem que usar o bom senso de tempo de que aquilo ali vai se enrolar, ou a gente pode estipular, por exemplo, baixar para 2 meses, uma semana. Vamos entender esse conceito, tá, José? Porque isso é Tá. importante. Inclusive, eu tenho que incluir isso no curso, que eu não tenho um slide que faz essa representação. Mas pensa assim, ó. Quanto mais objetiva e direcionada a pergunta, menor o tempo de análise. Por quê? Vamos supor, você fala assim, eu devo não, você me pergunta, o que vai acontecer se eu sair de casa hoje? Certo? Então, se você sair de casa hoje, é uma decisão que você vai tomar num curto espaço de tempo. É uma pergunta muito objetiva, muito prática, muito pragmática. Então, a sua energia muda a partir do momento que você já tomou consciência. Então, por exemplo, eu falo para você, ó, não sai que você vai tomar, você vai bater o carro. O que você vai fazer? A partir do momento que você tomou consciência, você não sai. A não ser que você seja uma pessoa teimosa, né? Mas não vai sair. E aí o carro já não vai bater mais. Então, se eu tirar naquele mesmo momento que você tomou consciência, se eu fizer de novo a mesma pergunta, né? Provavelmente vai sair uma outra carta ali indicando uma outra situação. Mudou a energia, tá? Agora, por exemplo, questões mais de cunho mais filosófico, né? Vou conseguir ser feliz no amor no próximo ano, né? Então, assim, vai tirar ali uma mensagem, essa mensagem vai durar mais ou menos um ano. Então, a gente precisa entender um pouco qual é o tipo de pergunta, qual é o nível filosófico dessa pergunta, né? Se ela é mais pragmática ou mais etérica, e com isso a gente consegue entender qual é a flexibilidade dessa energia, né? O que eu recomendo? Eu recomendo que todo mundo limite o seu método sem pergunta, sem nem precisar condicionar o tempo. Você já combina com o teu tarô, ó, se eu não condicionar tempo, é 3 meses. O meu tarô é assim. Porque 3 meses é um tempo legal para as coisas, sabe? Então, assim, 3 meses é um tempo razoável. Então, quando eu não pergunto, é 3 meses. Quando eu ponho uma limitação de tempo, ou que o método tem a limitação de tempo, eu respeito a limitação de tempo do método. Então, por exemplo, se eu fiz uma cruz celta, a cruz celta ela enxerga até um ano para frente, né? Então, eu falo para a pessoa, olha, você vai tomar alguma decisão? Você vai fazer alguma coisa? Não. Então, se você não fizer nada, volta daqui a um ano para a gente refazer essa leitura. Se você tomar alguma decisão, a gente pode imediatamente refazer, porque já mudou a energia. Entendeu? Respondi, João? Respondeu. Aí José, eu José. até complemento dizendo que uma das lives que eu fiz uma pergunta para você realmente foi interessante. Quando eu perguntei sobre um determinado concurso que eu ia fazer, você falou que aquele concurso não teria muito êxito. Mas não quer dizer que eu não tenha êxito em todos os concursos que eu faça, né? Que é aquela coisa, né? Do mesmo Exatamente. jeito que você tinha dito, né? Naquele Lego da tua vida. Exatamente. Naquela peça do quebra-cabeça. Exatamente. Ok? Obrigado. Valeu. Imagina. Lisa, vamos lá? Cadê esse microfone? Oi. Por exemplo, qual seria a melhor tiragem para escolha entre duas coisas, sei lá, seguindo nessa linha de mudar de casa? Tá, eu Tenho dois apartamentos. Eu postei no Instagram um tempo atrás uma tiragem que ela é bem interessante para isso. Eu chamo de A Grande Dúvida, tá? Eu achei que eu que tinha inventado esse negócio, mas depois eu vi que tem no livro do Rajo Banzaf. Então eu devo ter visto, né? Guardei, depois esqueci e aí eu achei que eu tinha inventado. Então não é de minha autoria. É de autoria do Rajo. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tenho ela para te mostrar. Tá no livro, né, gente? Deixa eu abrir o livro. Que ela é bem facinha, bem simplesinha.
E assim, não tem muito segredo. Espera aí, gente, eu vou ver quem que escreveu aí. Deixa eu achar aqui que eu quero mostrar a Página 165. página 165. Obrigado, Juju. É que o meu livro aqui eu não posso ir por página que eu estou reescrevendo ele, né? Estou colocando umas coisas no meio do caminho. Então pode ser que a página não bata. Ó, nesse é 166, tá vendo? Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar para você. Essa é a tiragem da grande dúvida. Então, como é que ela funciona? Você pode fazer o caminho A, B, C, D, E, F, quantas vezes você quiser, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise energética das possibilidades. Então, como é que funciona? Ô, José, obrigado, gratidão. Até breve. O José está indo embora. Ó, então funciona assim, ó. A posição 0, ela representa o consulente perante a pergunta. Por quê? Porque a gente precisa saber a motivação da pergunta, sempre. Então a gente precisa saber por que esse consulente está perguntando, né? Qual que é a expectativa dele, como é que ele está naquele momento. Então essa pergunta ela te traz como está o consulente. É uma contextualização do consulente. Aí a carta 1 é a situação imediatamente após a escolha. Tomei a decisão, o que começa a acontecer a partir do momento em que eu tomei a decisão? Depois vai ter o desenrolar, que é como essa situação se dá no caminhar. Aí a gente coloca um intervalo de 3 a 6 meses, mais ou menos. E o resultado, que é após esse desenrolar, após 6 meses, como fica isso, tá? Você pode fazer variações, você pode falar que cada carta representa um mês e tudo mais. E aí a gente vai ter assim, por exemplo, vou para São Paulo, vou para o Rio ou fico na cidade, né? Então a posição 1, A, vai representar, a posição 0 representa como está esse consulente. Posição 1A, como ele faz, se ele escolhe, o que acontece logo que ele escolhe São Paulo? O que acontece logo que ele escolhe o Rio? 2B. O que acontece quando ele escolhe ali a cidade que está, né? Ficar na cidade que está. Então, C3. Quer dizer, 1C. Entendeu, Lisa? O C aí, no caso, não aparece na imagem, né? Não aparece porque eu Tá. tenho a possibilidade de você expandir o método, entendeu? Legal. E aí você pode fazer com os arcanos maiores, com os menores, com quantos arcanos você, com a combinação que você quiser fazer. Perfeito. Tá bom? Lembrando que todas as respostas elas têm que ser analisadas de acordo com o plano da pergunta, exceto a carta 0, que você vai ler o aspecto mental e emocional da carta. Tá? Isso é importante. Certo. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Severa, cadê sua dúvida? Então, a minha dúvida é o seguinte, de novo, em cima de perguntas que eu dei respostas, foi ontem isso, mas não foi no tarô, só que eu só queria pegar o conteúdo do que aconteceu. A pessoa perguntou se ele ia ganhar dinheiro. Tá, vamos lá. Você leu o quê? Baralho cigano? Baralho cigano. Tá? Perguntou se ele ia ganhar dinheiro. Se ele ia ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, não, tá longe, né? Juntou tudo, responde bonitinho. Ele falou, não, então você tem que me dar uma dica de como eu tenho que ganhar dinheiro. Uhum. Aí eu devolvi para ele e falei, então refaça a sua pergunta. Mas só que no baralho você consegue dar essa dica também, tá? Depois, assim, a gente pode conversar sobre isso. Mas, vamos lá. No tarô, você já conseguiria dar a dica, né? Porque no tarô, por exemplo, ele fala assim, eu quero saber se eu vou ter dinheiro. Saiu a carta da lua. Tá. Né? Então, a carta da lua, ela indica o quê? Ela indica que a pessoa está sem dinheiro no presente, porque eu tirei o presente, certo? Mas tem a possibilidade de crescimento futuro, porque quando eu projeto a lua para o futuro, tem a possibilidade de crescimento futuro. Ok. Porque a lua não é a lua, né? A lua é um eclipse e todo eclipse um dia acaba, né?
Enfim, então o que eu faço aqui? Eu olho para a Lua e a pessoa fala, me dá um conselho. Eu posso tirar um conselho fazendo a redução pitagórica e descobrindo qual é o obstáculo. Então eu pego, a Lua é a carta 18. Então eu reduzo pitagoricamente. 18 é igual a 1 mais 8, que dá 9. Então, o maior obstáculo dessa pessoa é vibrar ou exercer como um eremita. Que é o quê? É se afastar da sociedade, não dar ouvidos a terceiros, buscar o seu caminho solitário, fazer tudo sozinho, né? Então, isso é um obstáculo dele, tá? E qual que é o aconselhamento para essa carta aqui? É o arcano subsequente, porque todo arcano quer tornar-se o próximo. Então, a gente vai ter a Lua tornando-se o Sol. Então, o conselho dele é o conselho do Sol, que é o quê? Buscar clareza, ter mais vitalidade, ter mais iniciativa e por aí vai. Ok? Ok, mas é que você comentou que muitas vezes a gente tem que devolver a pergunta para ela ficar clara para o consulente. A gente pode fazer... Não é que a gente vai devolver a pergunta, a gente tem que entender a motivação. Por que você quer ficar... eu não sei como que foi a pergunta que ele fez. Ele queria saber se ia entrar dinheiro. Porque ele entrou no ramo imobiliário, ele virou corretor de imóveis. E aí ele queria saber se ele ia... Todo mundo fala que vendeu um apartamento, ganhou o salário de 6 meses, né? Que não é verdade. Depende do apartamento, isso. Então, a pergunta, na verdade, é se ele teria sucesso na carreira, né? E eu foquei nisso, não no dinheiro. Não dinheiro, não necessariamente dinheiro. Você tem sucesso na carreira? Em quanto tempo, né? Delimita o tempo. É assim que a gente deveria formular essa pergunta. Agora, ele quer saber se ele vai vender um apartamento. Eu vou vender o apartamento tal. Dá um nome para o apartamento cor-de-rosa. Tá. Entendeu? Tá, mas eu posso pedir ele para reformular. Não, ele não precisa reformular. Você pode reformular por ele. Tá. Você mesmo pode reformular a pergunta. Independente do oráculo que você está utilizando. Tá bom? Tá bom. Aliás, é responsabilidade da pessoa que está fazendo uma leitura, é responsabilidade dela fazer, a reformular a pergunta. Tá? É responsabilidade do tarólogo auxiliar o seu consulente a fazer a pergunta. Ok? Ok, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Quem mais quer fazer pergunta aí? Vamos lá. Tirando dúvidas aí de vocês. Tá muito fácil esse nosso tirar dúvida aqui. Ninguém perguntou o significado de carta, né? Fala, Ju. Esse da grande dúvida, ele é uma tiragem linear ou não? Então, ele é uma tiragem linear. Vamos lá. Toda tiragem linear, ela é uma tiragem que ela vai sequencialmente para frente no futuro, tá? O que eu não gosto é da linear livre, que é quando você não tem significado para as posições. Você abre e você tira. Nas lives eu uso muito a tiragem linear livre. Porque na live eu quero ser rápido e eu tenho intuição, então eu vou pela intuição na live, tá? Mas, por exemplo, outro dia eu fui fazer a previsão do BBB, lá da saída era para sair a Poca, saiu, acho que foi o João. Eu errei, por quê? Porque eu resolvi fazer tiragem linear livre. Então, quando você tiver sem aquele vucu-vucu da movimentação, da intuição, você tiver menos aflorado, não use a linear livre, não recomendo. É por isso que a gente fica pensando depois o que você falou na live. Porque eu gosto muito de ver justamente para entender o que você está falando, aí você mostra a carta e a gente vai absorvendo também, né? É uma espécie de conhecimento. Às vezes eu faço com a maioria das lives é com uma única carta. Eu só tiro 3 cartas e faço a linear livre, ou faço passado, presente e futuro, alguma coisa assim, quando realmente eu preciso de mais detalhes. Legal. Não, é que você é muito rápido, isso que é legal. E o tempo que a gente demora para absorver o que você falou, que é interessante. Porque, não, mas espera, ele falou 3 meses, mas aí a gente vai desconstruindo a sua tiragem. E para mim é muito legal fazer isso. É como se fosse um desafio, né? É o trabalho contrário. Por que ele falou isso? Como será que ele formulou? É um trabalho de investigação, né? Legal. Quem mais?
Vamos encaminhar para os finalmente? Gostaram desse formato, gente? Eu sei que eu falei muito no começo, mas eu pretendo sintetizar um pouquinho. Tá? Gente, seguinte. Quem quiser fazer inscrição para o curso, que vai começar no dia 5/6, me manda mensagem no Zap, tá? No Bruno Zap, para eu poder mandar o formulário para vocês preencherem, para vocês colocarem o nome na lista, tá bom? Combinado? Então é isso, fechamos. Vou interromper a gravação aqui para que